Bom dia! Feliz sábado! Bom dia, Natane! Bom dia! Feliz sábado! Feliz sábado! Eu espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola sabatina. Que Deus possa estar com todos, possa abençoar cada família que tem nos acompanhado, a cada juvenil. E vamos iniciar a nossa escola. Quero convidar o Cairo, que vai fazer a nossa oração inicial. Agora iremos fazer a oração inicial. Oremos. Senhor Santo Deus, muito obrigado por essa semana que está se iniciando. Que o Senhor proteja todos os juvenis. Que o Senhor proteja todas as pessoas que te frequentam. Que o Senhor possa proteger também as pessoas que não conhecem sua palavra e que possam conhecer. Que o Senhor conforte o coração das pessoas que estão com Covid-19 e que perderam seus entes queridos. Que nos proteja e nos dê uma ótima semana. É o que eu lhe peço em nome do seu santo nome, Jesus Cristo. Amém. A música que vamos cantar agora fala sobre um Deus que é digno de louvor em todas as nações, todos os povos, tribos e línguas. Uma música que fala que devemos adorar sempre a Deus de todas as formas. Vamos agora cantar a música Digno de Louvor. Amém. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor.
seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Quero te convidar agora para juntos refletirmos sobre a nossa meditação matinal. Não desista. Não desista, viu? Tudo bem. Ele tinha muitos motivos para desanimar. Deus o chamou para uma difícil missão: alertar o povo de que os babilônios iam invadir Jerusalém, destruir a cidade e derrubar o templo. Por causa dessa mensagem, ele foi perseguido, foi preso, foi espancado e jogado num poço cheio de lama. Você sabe de quem eu estou falando? Você sabe de quem eu estou falando? Sim. Vamos ver o que diz Jeremias 1,5, Natane? Deus chama Jeremias. O Senhor, Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Amém. Acertou quem falou que era Jeremias. Era esse que você tinha pensado? Sim. Ele foi chamado por Deus quando ainda era jovem assim como vocês. Esse profeta é um exemplo de superação que devemos imitar. As dificuldades nunca o impediram de prosseguir. Siga o exemplo corajoso de Jeremias e nunca pense que os problemas podem derrotar você. Amém? Chegou o momento de ouvirmos a nossa carta missionária. O local que nós estamos ouvindo as histórias é qual, Natane? Da divisão transeuropeia. Isso. E hoje é o nosso 12º sábado. No próximo sábado nós teremos uma lição muito importante, porque é um dia especial, que é o fim do nosso trimestre. Eu aguardo você desde já para o nosso próximo encontro. E a nossa carta missionária dessa semana vem nos falando de que Deus usa até os pequeninos. Vocês sabiam? Várias vezes Deus já falou com crianças e hoje Ele ainda fala. Vamos ouvir essa história. O garoto missionário. Emanuel nasceu em Moscou, Rússia, quando seus pais sérvios eram missionários ali. Aos 3 anos, Emanuel mudou-se com os pais para Chipre, uma pequena ilha no mar Mediterrâneo. Ao chegar no novo país, ele enfrentou um grande problema. Ele não tinha amigos. Mas não demorou muito, ele se encantou por 2 gêmeos que moravam perto de sua casa e os visitava diariamente. A mãe dos bebês era bondosa. Emanuel está seguro em nossa casa, ela garantiu à mãe dele. Não se preocupe com suas visitas, ele não perturba ninguém. Os bebês gostavam muito de Emanuel. Eles têm uma babá que passeia com eles ao ar livre e Emanuel o acompanha para diverti-los, fazendo caretas, jogando bola, correndo em círculo. Os bebês dão muitas gargalhadas. Certo dia, Emanuel quis levar os bebês até sua casa. Eles podem nos visitar? Claro! Durante as caminhadas, a babá passou parar na casa de Emanuel para que os bebês dissessem olá. Numa noite em que a mãe de Emanuel o chamou para o jantar, ele respondeu: "Não estou com fome." Ela ficou preocupada, afinal ele estava sempre faminto. "Por que você não está com fome, filho?"
Já comi na casa dos bebês. Isso aconteceu várias vezes e a mãe decidiu conversar com a mãe dos bebês. É muito gentil de sua parte, mas por favor, não dê comida para o Emanuel. A mãe dos bebês sorriu e disse: Eu sei por que você está preocupada, mas não se aflinja. Seu filho sabe o que é certo e o que é errado. Ele me deu uma aula sobre alimentos puros e impuros. A mãe de Emanuel novamente ficou surpresa. Ela lhe havia ensinado sobre o que a Bíblia fala sobre comer carne de porco, camarão e outros alimentos, mas nunca ensinou como compartilhar as informações com as pessoas. A mãe dos bebês continuou falando. Emanuel me explicou que existe uma lista na Bíblia do que podemos e do que não podemos comer, e eu comprovei. Por isso, só faço alimentos puros. A mãe de Emanuel ficou muito feliz. Deus havia usado seu filho para responder às suas orações. Ela estava orando para que Jesus lhe mostrasse como falar dele aos vizinhos. Agora, a mãe dos bebês estava pronta para conversar sobre Jesus. A partir daquele dia, elas se tornaram grandes amigas. Hoje, Emanuel mora em Chipre e é mais que um garoto missionário. Ele tem 9 anos e suas palavras e ações refletem Jesus. Até seu nome relembra Jesus. Emanuel significa Deus conosco. Deus quer que amemos os vizinhos. Emanuel diz: parte das ofertas desse trimestre ajudará a construir uma igreja e um centro comunitário em Nicócia, a cidade em que Emanuel mora. Agradecemos por planejar uma oferta especial para a próxima semana. Que possamos ser como Emanuel, sendo testemunhas de Jesus, ensinando aos nossos vizinhos o que é certo e o que é errado. Vocês gostaram da nossa carta missionária? Que lindo, não? Uma jovem criança sendo usada por Deus. Quando eu vi essa carta, eu lembrei daquele verso bíblico lá em Provérbios que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando cresça ela não vai se esquecer dele. Não é isso que diz? Então, que possamos sempre nos lembrar dos ensinos do nosso Deus e que possamos também transmitir esses ensinos às outras pessoas, porque através do nosso testemunho muitos ouvirão do Deus que nós temos e que nós cremos. Quero convidar você agora a separar a sua oferta para que juntos possamos levar e propagar o Evangelho de Deus. Vamos recolher, Nathalie, nossa oferta? Sim. Convido agora o João Miguel para agradecer pelas ofertas. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oferta. Que o Senhor abençoe ela com muito amor e carinho. Que essas pessoas possam conhecer a sua palavra e possam construir igreja e colégio. Em nome do Senhor Jesus, amém. O momento agora é para juntos estudarmos a nossa lição. Essa lição tem sido maravilhosa, vem falando de um reino invisível. Jesus amorosamente levou aqueles que o ouviam uma mensagem comum para aquela época. Essa mensagem fala de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Ele também apresenta um estilo de vida mais profundo e verdadeiramente cristão, caracterizado pelo amor, pela compreensão, pela compaixão. Nós, como cristãos, devemos ter um padrão mais elevado, mas no sentido de transmitirmos e praticarmos as bem-aventuranças. Aquele que busca praticar as palavras ditas por Cristo lá no Sermão da Montanha, ele estará se preparando para o reino dos céus. Só fará parte deste reino quem fizer a vontade do nosso Pai. Quando nós manifestamos
o amor pelos amigos e também pelo aquele que nós não temos tanta simpatia, pelos inimigos, por aqueles que falam mal da gente. Nós estamos levando o amor de Cristo, estamos nos aproximando mais do nosso Salvador. Agora vamos ver a nossa lição com a tia Nath. Te aguardo no próximo sábado. Lembra que vai ser um sábado muito especial, que é o nosso 13º sábado. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa abençoar a sua família. Que vocês tenham um restante de sábado maravilhoso na companhia de Jesus. Beijo para vocês, fiquem com a tia Nath. E agora nós vamos ver o nosso verso e a nossa mensagem central. Agora nós vamos ver o nosso verso com a Micaele e a mensagem central com a Emily. Um beijo para todos vocês. Tchau! Como é bom e agradável que os irmãos convivem em união. Salmo 133, 1. Esse é o verso da lição 12. Feliz sábado! A mensagem central da lição 12 diz: porque Deus nos ama, somos capazes de amar nossos amigos e inimigos. Bom dia! Tudo bom com vocês? Queria desejar um feliz sábado e dizer que é uma alegria nós estarmos aqui para mais um sábado, para recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Quão feliz nós estamos, né? E eu creio, tenho certeza que todos vocês estão bem, porque estão com saúde. É uma forma, é um sinal de que Deus, Ele esteve e está e sempre estará conosco, né? Então, sintam-se abençoados por Deus, sintam-se abraçados por Deus também. E eu gostaria de convidá-los, a todos os juvenis, aos pais que estão assistindo também, para nós iniciarmos fazendo uma oração. Querido e eterno Deus, graças te damos por mais uma semana que findou e por estarmos aqui para juntos recapitular a lição da Escola Sabatina. Esteja conosco, querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, como eu falei, o título da lição, ele fala o seguinte: mais segredos do reino. Jesus ainda continuou falando, né? Nós sabemos que a lição da semana passada, ela falou sobre o reino invisível. Que reino foi esse que Jesus quis dizer para nós, né? Creio que nós entendemos claramente o que ele quis dizer, né? Os passos para um reino, para fazer parte de um reino invisível, o qual nos levará para morar no céu com Deus. E hoje nós vamos dar continuidade, falando um pouco mais a respeito desse reino. E aí o verso que eu gostaria de recapitular também com vocês, ele fala o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Que bom! Como é maravilhoso nós podermos estar reunidos entre irmãos, com alegria, para louvar a Deus, para nos confraternizarmos, para conversarmos entre amigos, entre pessoas até que nós não conhecemos. Deus, ele se agrada muito disso e ele fica feliz com isso. E o pensamento... Desculpem. E o pensamento central, ele fala o seguinte: porque Deus nos ama, somos capazes de amar nossos amigos e inimigos. Não é muito fácil a gente amar quem a gente não conhece, quem a gente não teve oportunidade de ter uma amizade, de aprofundar um conhecimento. E muitas vezes a pessoa que a gente conhece, que às vezes nos feriu com palavras,
com coisas que nos desagradou, né? Mas este é o mandamento de Deus. É isso que Ele espera de nós. E aí Jesus continuou falando. Há tantas coisas que eu gostaria que vocês aprendessem se forem verdadeiramente filhos de Deus. Tratarão amigos e estranhos com amor e compaixão. Olha só como que Jesus iniciou novamente aquele sermão do monte, né? Para aquelas pessoas que estavam ali, para os fariseus, os escribas. Vocês sabem o que os escribas e os fariseus eles costumavam fazer? Eles ficavam sempre próximos de Jesus para apontar, para criticar e para sempre estar ali para questionar as coisas. Mas Jesus, ele era, é e sempre será sábio, inteligente, e ele respondia sempre da melhor maneira, e que eles se retiravam sem dizer uma palavra, porque era o bastante o que Jesus falava para eles entenderem que eles não estavam com a razão e que sempre queriam tumultuar o trabalho de Jesus. Muito bem. Vocês perceberam que eu quis mostrar para vocês um pouco da natureza? Imagine, eu queria que nós nos imaginássemos lá no monte, ao ar livre. Jesus ele não fez aquele sermão dentro de uma sala, entre quatro paredes, ele fez ao ar livre, muitas pessoas ouvindo, elas estavam maravilhadas. E lá tinha tinha árvores, tinha grama. E eu preparei esse cenário para que vocês pudessem sentir um pouco, enquanto eu estivesse falando, vocês pudessem sentir, se transportarem para esse lugar e se imaginar junto de Jesus enquanto a gente estudasse essa lição. Tudo bem? Muito bem. Eu posso imaginar Jesus falando para aquelas pessoas. Eu gostaria muito de estar lá para ouvir Jesus pessoalmente. Mas um dia nós estaremos, é claro, né? Nós iremos estar, vê-lo face a face. E aí, muitas pessoas, elas ouviam Jesus falar, se alegravam, se maravilhavam, mas como eu já falei para vocês, existia uma turma, um grupo de pessoas que eles não ficavam muito felizes e nem satisfeitos. Era essas pessoas que incomodavam, que procuravam todo o tempo atrapalhar o serviço de Jesus. Mas Jesus ele não se importava com isso, porque ele sabia como administrar essas coisas. Quando Jesus disse que tinha muitas coisas para nos ensinar aos discípulos ali, ensinar aquela multidão que estava ali, ele queria que as pessoas entendessem que ele não estava falando das coisas da terra, mas que ele estava falando das coisas da eternidade, das coisas que eles iriam viver, talvez no seu dia a dia e para a eternidade também. E então, olha só, os fariseus dizem que é errado matar. Jesus falou. E isto é certo. O próprio Deus falou isso há muitos anos. Jesus continuou falando. Reparem numa coisa, né? O que Jesus quis falar com isso? Isso é verdade, porque Deus já tinha falado lá há muitos anos, através dos seus mandamentos. Aonde? Na Bíblia, né? No seu evangelho eterno. Deus já tinha deixado esses mandamentos. Mas então ele continuou sobre o mesmo assunto ainda. Olha só. Contudo, é errado odiar tanto alguém a ponto
de desejar que essa pessoa morra. E isso é o mesmo que o quê? Que matar. Jesus disse que isso é errado, né? Que Deus fala, não matarás. Mas existem situações, existem pessoas de coração impuro que ele deseja tanto mal para o seu próximo que ele chega ao ponto de desejar que aquela pessoa não exista mais. Que aquela pessoa incomoda tanto ele que ele diz, que coisa desagradável. E ele chega a pensar, puxa vida, isso é muito desagradável. E às vezes ele deseja o mal para aquela pessoa. Às vezes nós, né, desejamos coisas desagradáveis para algumas pessoas. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que isso é a mesma coisa que matar. Sabe por que mata, queridos? Matar, tirar a vida de uma pessoa fisicamente, isso é um fato, isso existe, isso entristece a Deus, isso é contra o mandamento de Deus. Mas palavras que ferem o coração das pessoas, comportamentos que entristecem as pessoas, isso é como se matasse também. Você tira a alegria das pessoas. É como se eu desejasse a morte daquela pessoa. Então Jesus disse que não matarás é muito além do que a morte física. Vocês entenderam? A multidão, ela escutava atentamente a tudo aquilo que Jesus falava. E os fariseus, sabe o que eles faziam? Franziam as sobrancelhas. Quando vocês não gostam de uma determinada coisa, o que vocês fazem? Nós franzimos a nossa sobrancelha. Eu não gostei disso, né? Esse geralmente é a nossa expressão de quando nós não gostamos de uma determinada coisa, né? E eles se contorciam, tentavam ficar ali e era muito desconfortável ouvir aquelas palavras porque elas caíam de uma forma dura, porque era Jesus falando e eles sabiam que eles ensinavam as leis de forma rigorosa e que nem eles mesmos cumpriam. Por isso, eles ficavam naquela forma, incomodados. Né? E uma outra coisa que Jesus falou também, que eu achei muito interessante nessa lição, e eu creio que vocês também acharam, que ele disse o seguinte: quando a gente está orando, de repente vem algum pensamento na nossa mente. Ele lembra a gente que a gente fez alguma coisa, desagradou, falou alguma coisa para o nosso colega que deixou ele triste. Aí sabe o que Jesus falou? Que a gente deve parar imediatamente, ir nesse amigo, nessa pessoa, seja o seu amigo, seja a sua mãe, seja o seu pai, o seu irmãozinho, o seu colega. Você deve ir, eu devo ir e pedir perdão. Antes de orar, eu devo chegar e pedir perdão a essa pessoa pelo que eu falei, por alguma coisa que eu entristeci a alma dessa pessoa. E aí eu retorno e faço a minha oração. E Deus recebe a minha oração. Sabe, queridos, o reino de Deus é muito além. O reino de Deus é dizer não a ódio, a rancor. É tirar tudo isso de dentro do nosso coração, da nossa mente, é tentar desconstruir todas as coisas de ruim que o mundo tenta passar, né, para a humanidade. Tudo isso não faz parte do reino de Deus, do reino invisível de Deus, né? Então, Jesus, ele falou sobre isso também. Os escribas e fariseus, eles interpretavam a lei de uma forma enfadonha,
de uma forma, eles procuravam dificultar cada vez mais, né, a lei, que era para as pessoas ter dificuldade em não cumprir. Eles, como pessoas estudadas da lei daquela época, e eles ensinavam as pessoas de uma forma muito difícil. Aquilo parecia incompreensível. Era isso, as pessoas tinham dificuldade de compreender. E eles ficavam chateados e irritados com Jesus, principalmente ali no Sermão do Monte, porque Jesus ele interpretou a lei de uma forma correta. Primeiro porque Jesus é o autor da lei. E só ele sabe direitinho, corretamente. Então aquilo cada vez mais incomodava aqueles homens. E aí, Jesus disse outra coisa também, né? Lá naquele momento para as pessoas, para os seus discípulos, para todos que estavam ali, inclusive para os escribas e os fariseus, que foram para ouvi-lo, para saber o que ele ia falar. Ele disse: existe algo nas suas vidas, nas vidas de vocês, que precisam ser deixadas de lado. Outra coisa que Jesus falou também é que nós devemos ajudar sem saber a quem. É fácil a gente ajudar quem a gente conhece, mas ele espera que a gente ajude, que a gente faça algo por as pessoas que elas não têm condições, né? Que elas são desprovidas. E a gente não deve relatar. Quando a gente ajudar, a gente não deve falar o que fez, nem para quem, porque Jesus ele vê, a gente que faz em secreto, ele também vê. E depois ele vai falar para todas as pessoas que nós fizemos, né? Então, os nossos atos vai refletir o nosso verdadeiro caráter. É isso que Deus quer dizer quando ele fala do reino invisível, mas sobre o seu reino. É as nossas atitudes, o nosso comportamento, que elas devem ser de forma transparente, mas que não nos eleve a Deus, que exalte a Deus e que a gente diminua diante de Deus e que Deus seja exaltado e que os nossos atos possam refletir Jesus, refletir o verdadeiro reino invisível, reino eterno. Porque Deus dá a chuva e o sol para todos. Vejam que Deus amoroso, que Deus bom, que não olha quem, né? Que ele não diz, não, eu posso dar só chuva para esse, porque esse está fazendo as coisas certas, esse aqui não está, não, esse aqui eu não vou dar. Não, Deus ele dá a chuva e o sol a todos ainda, né? Então, quando ele vier, ele fará a sua justiça, não é verdade? E nós devemos fazer o bem, sem saber a quem. Jesus disse que sempre existirá pobres em nosso meio, carentes fisicamente, carentes de alimento, de pão, mas acima de tudo carente espiritualmente. E essa carência só Jesus pode suprir. Mas Jesus só vai suprir se eu e vocês levar o verdadeiro evangelho, refletir o verdadeiro Jesus na vida dessas pessoas. E sabe, as verdadeiras atitudes e características de um cristão, sabe qual é, queridos juvenis? É muito simples. É o amor ao próximo,
O amor sem saber a quem, a compreensão. E uma outra coisa que Jesus frisou muito, mas muito mesmo, lá no Sermão do Monte, a compaixão. Jesus, ele tem compaixão de nós, ele teve compaixão das pessoas humildes, enfermas, ele curou, ele alimentou. Então ele espera que nós façamos isso também. Essas são as verdadeiras características do verdadeiro cristão, do verdadeiro juvenil cristão. É isso que Deus espera de nós. Sabe, a gente amar quem a gente conhece é muito fácil, mas eu servir a quem eu não conheço, amar a quem eu não conheço, para nós isso é muito difícil. Mas lembra lá no começo que nós começamos esse tema sobre o reino invisível, que sozinhos nós não fazemos nada, mas é Deus quem produz isso em nós. É o Espírito Santo quem produz, quem constrói isso na nossa mente e principalmente, sabe aonde? No nosso coração. Sabe, Jesus ele quer morar no seu coração e no meu coração. Ele quer que eu abra, que você abra o seu coração. Mas ele quer que nós não guardemos isso só para nós, essas boas aventuranças, essas coisas boas do reino invisível. Ele quer que seja compartilhado e ele quer o serviço ao próximo. É isso que Deus espera de nós, queridos, o amor. Eu não amo se eu não pedir para Deus, para mim aprender a amar. Então, o nosso desejo para todos é que, e a nossa oração, é que nós oremos, supliquemos a Deus, que Ele possa construir no nosso coração e na nossa mente o verdadeiro amor, a compaixão, a compreensão, e que nós possamos refletir e contagiar as pessoas, serviço sem esperar nada, nenhum retorno. E o retorno sim, quando nós estivermos lá na eternidade, Deus, Ele é maravilhoso, Ele promete essa recompensa para mim e para você. Que se nós o amarmos, se nós fizermos a sua vontade, nós herdaremos a vida eterna. Isso não é maravilhoso? Como eu quero, como eu desejo, e eu acredito que você também quer muito isso. Olha, queridos, como eu gostaria de poder estar com vocês. O desejo de Deus para nós é que nós amemos, que nós nos abracemos e que nós possamos falar do verdadeiro evangelho, as características do verdadeiro reino, sabe? É este o mistério do reino eterno, que é tão simples, mas sem Deus nós nunca iremos conseguir praticar, porque é Deus quem opera, é o Espírito Santo quem opera tudo isso em nós. Vamos orar para nós finalizarmos nossa escola sabatina, o estudo da nossa lição? Querido e eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade de recapitular essa lição maravilhosa que deu continuidade sobre o reino invisível e mais coisas sobre o teu reino. Ajuda-nos, nos ensine o verdadeiro amor e que nós possamos compartilhar com o nosso próximo, com o nosso inimigo, independente se é ou não o nosso amigo, independente se de quem nos maltratou, que nós possamos oferecer o nosso verdadeiro perdão, o perdão que vem de Deus. Construa isso em nosso coração, querido Jesus.
nós te agradecemos e pedimos em teu santo e poderoso nome. Amém. Bem, nós encerramos o estudo e a nossa escola sabatina. Muito obrigado pela companhia e a presença de cada um de vocês, mesmo distante. E até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Beijo!